Boa noite a todos. É sempre uma alegria retornar a essa casa e sempre admiro muito a gentileza dos que aqui frequentam, que deixam sempre os primeiros lugares para os desencarnados, né? Todo mundo senta mais atrás. Isso é em todos os lugares. Eu sempre tenho que rir, porque eu vou dizer assim, um dia eu vou começar a fazer pergunta que está sentado lá no fundo, né? Aí fica mais fácil. Mas brincadeiras à parte, hoje falaremos sobre anjos guardiões. Vamos lá? Trancou aqui só um pouquinho. Opa, deu. Começamos com essa pergunta. Temos o hábito de conversar com o nosso anjo guardião? Respondam intimamente. Nós abordaremos o assunto que está no Livro dos Espíritos, nas questões 489 a 521, para aqueles que querem em casa se aprofundarem um pouco mais sobre o assunto. Então, a gente começa interpretando de que para a nossa evolução, desde lá do átomo, mineral, vegetal, animal, ser humano, e principalmente quando nos tornamos homens, né, espírito individual, essa trajetória é difícil. Nós, para nos encontrarmos na perfeição, rumo à perfeição, rumo a Deus, nós temos que sanar muitas imperfeições que carregamos dentro de nós. Somos um diamante bruto. E será que Deus, na sua misericórdia e bondade, nos deixaria sozinhos para seguir esse nosso caminho tão árduo? Então nós temos a certeza de que Deus, embora nos criou simples e ignorantes, não nos deixa a esmo, sem proteção, sem planejamento e sem finalidade. Deus não nos atende pessoalmente, conforme os nossos caprichos, mas por intermédio das suas leis imutáveis e de seus mensageiros. Ninguém está desamparado. E é nessa certeza que nós vamos aprofundar um pouco mais quem é que são esses nossos mentores, os nossos anjos guardiões, como é que é o trabalho dele e principalmente o que nós estamos fazendo para nos conectarmos a essa espiritualidade que está à nossa disposição. A gente começa a lembrar que sobre o anjo da guarda, sobre mentores, desde muito tempo, muitas religiões trazem essa crença. E nós vamos encontrar lá em Êxodo, né? Vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Nós temos no Antigo Testamento, lá no livro Êxodo. E essa imagem é muito comum, que a gente recebia, aqueles que eram batizados, tinha essas imagens que a gente traz da infância, sempre um anjo, tinha quadros nas paredes, um anjo cuidando dos pequeninos. Embora a gente traz muito essa ideia aos pequeninos, às crianças, e realmente parece que os anjos das crianças pequenas são mais ativos, porque eles começam a caminhar e a gente vê assim, eles vão bater na quina e daqui a pouquinho eles desviam. A gente pensa, puxa, o anjinho protegeu, né, os pequenos. Mas eles continuam conosco, né, para a nossa existência. O que acontece é que muitas vezes nós não estamos conectados para perceber a presença deles e, principalmente, para que sejamos intuídos para aquilo que nos cabe fazer. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 489, Kardec pergunta à espiritualidade: há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E a resposta da espiritualidade: há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou bom gênio. Aí vem a confirmação que Kardec nos dá. E continua: o que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? A resposta: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então a gente começa a compreender que nessa nossa evolução, quando a gente começa a chegar numa perfeição um pouco mais evoluídos,
a lei do trabalho, que é a lei divina, nos impulsiona a trabalhar em prol dos que necessitam. E são esses espíritos que já estão mais evoluídos que se colocam à disposição para orientar aos irmãos que carecem de auxílio. No caso, nós aqui no planeta Terra. E a gente começa a entender como é que é essa categoria de anjo guardião, como é que é esse espírito. E lá no Livro dos Espíritos, a questão 107, nos vai falar sobre a categoria da segunda ordem. São os bons espíritos. O que nos fala Kardec? Um bom espírito tem a predominância do espírito sobre a matéria. Já está mais evoluído. Ele tem o desejo do bem. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais, não estando ainda completamente desmaterializados. Conservam mais ou menos, segundo a sua categoria, os traços da existência corporal, quer na linguagem, nos hábitos, entre os quais se encontram mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos, mas eles já compreendem Deus e o infinito. E já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Olha que coisa linda. A felicidade deles consiste em fazer o bem. E ficam mais felizes quando conseguem impedir o mal. O amor que os une é para eles fonte de inefável ventura, não se alterando nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por nenhuma das más paixões. Mas todos ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição absoluta. Como espíritos sugerem bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem na vida os que se tornam dignos dessa proteção. Observem, protegem na vida os que se tornam dignos desta proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não se comprazem em sofrê-la. Aí nós encontramos, então, a definição de que os espíritos de luz, os nossos espíritos mentores, já estão evoluídos e as características que eles possuem. Ainda não são perfeitos, ainda não são Cristos, mas são espíritos evoluídos. Então, qual é a missão desse espírito protetor? Lá na questão 491, Kardec nos fala, a missão deles é de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Quando a gente lê esse tipo de definição, a gente começa a ter a consciência de quem é que será que é o nosso mentor. Não o nome, não o gênero, não se é homem, se é mulher, se chama João, Maria, não significa nada disso. Isso não importa. O mais importante é perceber quem está do nosso lado e toda a característica de amor e bondade que está dedicado a cada um de nós. Lá na 492, Kardec continua perguntando, o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o nascimento? Então a gente nasce e o mentor já está ali? E a resposta é a seguinte, desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então ele tem uma afinidade, ele tem um amor tão grande para conosco, é ele que intervém nos nossos pedidos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, é ele que intervém, conhece nossos sentimentos, está ali à nossa disposição quando nós colocamos a sintonia, quando nós conversamos com ele.
E é ele que está muitas vidas, às vezes, junto de nós. Teimoso, né? Mas ele está lá. E cada vitória, ele sente felicidade em cada vitória que nós temos. Quando ele consegue nos auxiliar a desviar do caminho do mal, quando nós conseguimos entender as mensagens que são nos enviadas. Na questão 495, poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se mostrar este rebelde aos conselhos? Será que ele vai nos abandonar se a gente não quer ouvi-lo? E a espiritualidade nos fala que sim, que ele afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que lhe fecha os ouvidos, o protetor volta desde que este o chame. Então, olha que interessante que quando nós, ainda teimosos, ainda apegados às nossas viciações, e nós não queremos ouvir, a nossa consciência está ali nos dizendo que não está certo, que temos que nos libertar de algumas imperfeições, e a nossa consciência nos grita, mas ainda as nossas paixões são mais fortes, e nós abandonamos o bem, deixamos influenciar pelo que nos traz coisas imperfeitas, ele vê que não está sendo ouvido, ele se afasta, porque respeita muito a nossa liberdade. Mas ele apenas se afasta no momento em que nós chamarmos, no momento em que nós quisermos a companhia, ele estará junto de nós. Ele é aquele irmão que vai mandar, né, as nossas intuições, vai mandar um livro, vai mandar uma palestra, vai mandar um amigo, vai mandar os sinais para que a gente desperte, voltando ao caminho do bem. Ele está ali, atento a tudo que nos acontece. Ainda nessa mensagem, na 495, Santo Agostinho nos faz um relato, nos falando da beleza que é termos alguém ao nosso lado. E que quantas vezes nós esquecemos, né? A gente não lembra. E aí nos fala o seguinte: pensar que nós temos sempre ao nosso lado seres que são superiores, que estão ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possam contrair na Terra. Não é essa uma ideia bastante consoladora? Será que alguma vez a gente já pensou no nosso anjo guardião como esse amigo, essa pessoa que nos ama incondicionalmente, que nos conhece, que está disposto a estar conosco em várias encarnações, quem sabe, que está ali, que é como um pai. E nós que somos, alguns de nós pais, sabemos, entendemos um pouco o amor que nós temos diante a um filho, que mais se aproxima de um amor verdadeiro, que é o amor entre pais e filhos. Se nós entendemos um pouco o bem que queremos aos nossos filhos, o quanto nós sofremos quando eles fazem, né, alguma coisa equivocada, o quanto quando eles vão para um caminho diverso que trazem a eles sofrimento, o quanto sofremos nós com isso. Temos que lembrar que temos também junto de nós este amigo, esse espírito que por amor, por dedicação, escolheu estar junto de nós. Ainda continua Santo Agostinho: sim, onde quer que estiverdes, o anjo, vosso anjo, estará convosco. Nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual a vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Ah, se conhecesses bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise,
quanto vos livraria dos maus espíritos. E a gente começa a entender um pouquinho aquela história que a gente tem desde pequenos, que os nossos pais falavam para nós e nós falamos aos nossos filhos. Antes de dormir, tem que rezar. Né? Éramos orientados a fazer oração antes de dormir e virou como se fosse alguma coisa, um ritual. Tem que fazer oração antes de dormir. Mas por quê? Nós, espíritas, temos a condição de entender o motivo dessa oração. Seja criança ou adultos, no momento em que nós ou acordamos ou vamos adormecer, e principalmente quando nós vamos adormecer, quando falam, façam a prece. Por que será? Porque no momento em que nós nos desconectamos com as notícias ruins, com o cansaço do dia a dia, com os problemas que carregamos, essas inquietações íntimas, e nós conseguimos serenar através de uma prece, uma meditação, uma música, um silêncio realmente profundo, nós mudamos a nossa vibração. E durante o nosso sono físico, nós conseguimos ir além. Nos conectamos àquilo que nós estamos conectados. Afins atraem afins. Então, se estamos agitados, confusos, ansiosos, preocupados, é muito comum, às vezes, no nosso sono, no nosso sonho, estarmos no trabalho, falar com pessoas que a gente gostaria de conversar ou discutir, enfim. Mas no momento em que nós serenamos, em que nós damos essa conexão, como é que eu vou ouvir esse meu mentor? Se eu estou sempre agitado, se eu não paro para fazer minhas preces, as minhas preces são aquelas que eu peço, mas eu nem deixo a minha mente captar alguma coisa. Então, no momento em que nós conseguimos fazer esse alinhamento, no nosso sono físico, o nosso espírito não precisa dormir. O nosso corpo físico, sim. E é oportuno que, neste momento, estamos mais equilibrados, os nossos mentores, o nosso anjo guardião, consiga falar conosco. Consiga dizer, fulano, escuta aqui. E é muito comum acordarmos pela manhã, às vezes com a ideia, tive uma ideia maravilhosa, né? Consegui resolver meu problema, tenho a intuição certa, achando que somos nós. Mas muitas vezes são eles que conseguem, nesse momento em que nós estamos mais brandos, nos inspirar para os caminhos que a gente deve seguir. Na questão 495, diz o seguinte, ainda Santo Agostinho, mas quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a observar? Santo Agostinho nos fala que imagina quantas vezes ele olha para nós, o nosso anjo da guarda, e nos diz, não te aconselhei isto? Entretanto, não fizeste. Ele pergunta para nós, não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitastes. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Coitado, né? Cada anjo de guarda tem um seu protegido e vela por ele como um pai vela pelo filho. Sente-se feliz quando vê no bom caminho, chora quando os seus conselhos são desprezados. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Não temos medo de deixar eles cansados quando a gente pergunta, quando a gente pede, fala com eles. Pelo contrário, sempre em contato, estejam sempre em contato conosco, com os espíritos de luz. Sereis, então, mais forte e mais felizes. O protetor não deixa seu tutelado à mercê de outro espírito que quer lhe fazer o mal. O protegido, já dissemos, é que entra na faixa do inimigo, atraindo-o. O encarnado chama pelo procedimento e eles são muitos atendendo pela lei dos afins. E é aquilo que a gente falou, semelhante atrai semelhante. Então, como estão os nossos pensamentos? Como é a nossa vida? Como é que nós estamos vibrando? Porque nós somos um ímã.
O que nós estamos atraindo perto de nós? No momento em que estamos ligados às nossas viciações, às viciações morais, à maledicência, à inveja, à mentira, né? À fofoca, enfim, esses sentimentos todos que ainda são imperfeitos e que todos nós carregamos, quando nós estamos apenas dando valor a esse tipo de conduta, acabamos, né, nos atraindo de espíritos afins. Quem pensa na depressão, no suicídio, né, na desistência de tudo, cada vez mais nós estamos mais densos, né, a nossa nuvenzinha. Então, o que faz na oração? Limpa. A oração, o evangelho no lar, para essa higienização, para darmos condições dos benfeitores se aproximarem de nós. A espiritualidade nos fala que muitas vezes, para que mandem uma mensagem até as casas espíritas, o quanto é difícil aproximar dos médiuns quando não estão equilibrados. Porque imaginem a luz que eles emanam. E como nós vibramos? Como é que é a nossa conexão? Então, que possamos nos perceber. E o que é mais importante, nós é que decidimos quem nós vamos atrair. Na questão 501, por que oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Eu também acho. Podia mandar um WhatsApp, né, gente? Uma carta, alguma coisa assim, faz assim, né? Porque a gente não enxerga. Mas não fazem. Que pena. Mas a gente vai entender duas coisas. Se fosse dado contar sempre com a ação deles, a gente não ia aprender nunca, né? Não obrarias por vós mesmos e o vosso espírito não ia progredir. É como se a gente fosse fazer uma prova e a professora estivesse nos dando as respostas. Para que esse possa adiantar-se, precisa de quê? De experiência, adquirindo-a frequentemente à nossa custa, né? Nós aprendendo. É necessário que exercite as suas forças, sem que o seria como a criança, a quem não consentem que andem sozinha. Então, a gente está ali com a criança, esse exemplo é muito bacana, e a gente está sempre com a mão. A gente nunca vai deixar ele andar sozinho, a gente nunca vai largar as mãos. Vai ser muito difícil aprender. Então, os bons espíritos, eles prezam muito pela nossa liberdade e pela nossa vitória, pela nossa conquista de aprender a fazer as coisas. A ação dos espíritos que vem vos quer bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Porquanto, se não vos tivesses responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Ou seja, os bons espíritos, os espíritos de luz, os nossos mentores, jamais, observem essa palavra, jamais vão interferir no nosso livre-arbítrio. Então, não adianta a gente querer ir lá na cartomante, na médium tal, no fulano de tal, e saber da nossa vida. Porque não, espírito de luz nunca vai poder infringir essa lei. Dizer, casa, separa, muda de trabalho, tem um filho. As coisas que a gente gostaria que alguém dissesse para nós não são espíritos de luz. Porque eles respeitam a nossa liberdade de escolha. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia e de tempos a tempos lhe branda, advertindo o perigo. Então é importante, quando a gente quer essas e nós queremos, né, essas dicas, que a gente conecte. Durante o passe, eu realmente me concentro, eu realmente quero captar as energias dos bons espíritos, eu quero a intuição. Quando eu vou dormir, quando eu vivo, quando eu acordo de manhã, eu estou dando a conexão para que eu possa entender que caminho seguir. Quando é que eu tenho esse tempo de ouvir? E aí vem os sinais, talvez a gente esqueça dos sinais. Eles mandam, mas a gente não observa. Tem uma colega minha, colega da Casa Espírita, que ela era éramos juntas facilitadoras.
E conversa vai, conversa vem, onde ela me disse isso, observa os sinais. Ela faz festa de eventos. E ela contando que às vezes dá tudo errado no evento. Tem um casamento, daí não vem não sei o quê, não dá certo, vai chover, um monte de coisa acontece, imagino, né? E quando acontece isso, ela falou assim, ela para, e ela começa assim, quais são os sinais? O que eu tenho que fazer? E eu achei ela falando, sabia quando cai a ficha é antigo, né? Enfim, passa o cartão, quando cai a ficha, assim, realmente, por que a gente se desespera quando alguma coisa que a gente planeja não deu certo? Por que a gente fica tão ansioso? A gente começa a observar os sinais. O que quer dizer? Onde é que eu tenho que ir? Por que não deu certo? E a gente começa a entender que eles estão mandando as dicas, mas a gente, às vezes, pela ansiedade, por querer controlar a nossa vida e controlar Deus, né? A gente quer estar na frente de tudo. E nós não escutamos o que talvez a gente deseje muito e não faz bem a nós. Não fará bem a nós. Então, essa frase, né, observe os sinais que a vida nos manda. Fica mais fácil interpretar os desígnios que Deus quer de nós. Então, os espíritos de luz respeitam sempre o livre-arbítrio. Eles não impõem, eles não oprimem, não fazem por nós o trabalho que nos compete a fazer. Eles são imparciais, não concedem privilégios. Por mais que amem os seus tutelados, por mais que nos amem, não vão atender nossos caprichos, porque eles sabem que aquele capricho que eu quero, talvez não me fará bem. Talvez o que eu precise naquele momento é algo diferente, porque essa coisa diferente fará eu evoluir. Fará com que eu não caia nas minhas imperfeições enraizadas dentro de mim. São provas, às vezes, que eu preciso passar para não regredir. Não interfere nas provas e expiações. São amigos mais seguros devotados. Nos acompanham em todos os locais, nos socorrem nas horas de perigo. Na questão 919, Kardec ainda fala: pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar as suas paixões? Ou seja, a gente consegue encontrar nesses espíritos mentores, né, a seu anjo guardião, ajuda para a gente driblar, né, derrubar, triunfar as nossas paixões? Paixões de inveja, de ganância, os vícios, né, todos eles materiais. Todas essas paixões. Será que ele consegue nos ajudar? E aí fala Kardec, os espíritos falam Kardec. Se eu pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Mas observem que a palavra, se pedirmos com sinceridade, quando nós realmente queremos isso. Porque isso parece, mais ou menos, quando a gente faz assim, eu queria muito falar inglês. Eu queria, né? Mas nunca dou um passo para fazer alguma coisa a respeito. Então, não é sincero. Eu queria mais ou menos, eu queria pronto, mas trabalhar para aquilo ali, eu queria muito tocar um violão. Nem violão eu tenho. Como é que eu vou tocar um violão? Então, esse pedido de sinceridade é realmente eu querer me desvencilhar das minhas paixões. Eu entender que eu possuo essas paixões e eu peço com sinceridade e me coloco à disposição para trabalhar em mim o que me atrapalha. Ó, interrogai os vossos anjos guardiões, estabelecer entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Alguém já pensou em mentor como melhor amigo? Não penseis em lhe dar, ocultar nada, a gente não pode mentir para eles, né? Pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente, assim fazendo, encurtarei vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem! De uma vez por toda, lançai para longe todos os preceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre.
caminhai. Tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Vocês me desculpem que eu trago bastante texto e tudo é do Livro dos Espíritos, porque aqui a gente é apenas um expositor da doutrina, né? Não é a Lisete que está falando, né? Não tenho essa capacidade, então a gente pega a obra e a gente acaba trazendo na sua integridade para que a gente possa compreender as verdades que nos foi revelado. Ele nos fala: não sejas rebelde aos conselhos espirituais que venham ao teu encontro, até por intermédio de amigos. Olha o trabalho deles. Né? Não seja rebelde, não, né? Não escutar um amigo, porque às vezes a gente quer alguma luz, mas o aconselhamento, a luz que a gente quer, é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente deseja. Então, se alguém faz uma opção diferente do que a gente quer ouvir, a gente não dá bola. E nem sempre, como foi falado, é a vontade de Deus. Nem sempre é o nosso caminho verdadeiro e real. Então, estamos atentos aos conselhos, né, de amigos. Os protetores espirituais usam todos os meios para chegar no objetivo de educar e instruir os seus tutelados, sem esquecerem o amor e a força divina. Então, eles acabam interagindo, como eu falei. É um livro, é uma palestra, é um vídeo no YouTube, enfim, é um amigo, tudo que pode acontecer, ele, Deus chamando, nos mandando os conselhos, porque ele sabe que a gente precisa deles, porque a caminhada é árdua. Diz o seguinte ainda: respeita a vida e tem certeza de que em torno de ti se encontram testemunhas inúmeras, assistindo todos os teus feitos, te dando conselhos para acertares mais. Eles não se revoltam com a dureza do coração. Trabalha mais para que entendas o motivo pelo qual estão te dando opiniões, mesmo ocultamente. Isso ocorre por ordem de Deus, sob a influência de Jesus. Não precisas te desesperar em nenhuma das situações. Como a gente desespera, né? Porque venhas a passar, perto de ti se encontra a solução ocultamente. Medita, busca, espera e usa fé, que a solução não tardará. Deus é Pai, muito mais do que pensas, e não esquece os seus filhos do coração. E a gente vai encerrando com essa pergunta que eu iniciei. Temos o hábito de conversar com o nosso anjo guardião? Que a gente possa retornar aos nossos lares, avaliando as informações da noite, compreendendo um pouco mais e jamais esquecendo desse mentor amigo que está do nosso lado. Que possamos senti-lo, que possamos agradecer a ele por estar do nosso lado, vibrando por nós e, acima de tudo, que saibamos escutá-los para que tenhamos uma vida mais clara, mais tranquila e mais próxima de Jesus. Que assim seja.